Todos são bem-vindos e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, que é a justificação pela fé somente. E eu estarei falando a respeito desse subtítulo aí, que é a base da justificação, fundamento, a origem, onde é que começa. Geralmente, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, mas no Novo nós vemos algumas pessoas fazendo essa pergunta: que devo eu fazer para ser salvo? Nós vimos essa pergunta do carcereiro perguntando ao apóstolo Paulo. E para ser salvo, irmãos, uma pessoa primeiro deve ser justificada de seu pecado. Sabe por quê? Porque no céu não entra pecado. Então veja, para ir para o céu, você não tem que ter pecado. Você tem que estar justificado, como nós temos aprendido hoje, declarado justo. Ora, se pecado não entra no céu, como é que nós, seres humanos, vamos, ou há a possibilidade de irmos para o céu, sendo que nós somos o quê? Pecadores. Isso é o que nós devemos entender primeiramente. Primeiro devemos entender que o homem é pecador por natureza. E há várias passagens nas Sagradas Escrituras que provam isso, que nós somos pecadores. Por exemplo, temos Romanos, capítulo 5, e o versículo 12, que nos diz assim, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós somos pecadores. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: eu nasci na iniquidade. Então, note que o pecado é algo que já nasce conosco, já vem, já é da natureza. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, uma criança já no ventre materno, ela já é uma pecadora, ela já é pecadora. Às vezes as pessoas dizem, olha, aquela criança inocente. E esse inocente é naquele sentido de que uma criança que não tem pecado. Não, a criança já tem pecado. Qual é a prova disso? Que ela morre dentro do ventre materno. Ainda estando na sua mãe, ela morre. A morte entrou por causa do pecado. Então, somos pecadores já de nascimento. Em Efésios, o capítulo 2 e o versículo 3, Efésios 2, 3, nos diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, note, e éramos por natureza. Nós não nos tornamos pecadores. Nós já somos pecadores por natureza. Então, éramos por natureza filhos de quem? De Deus. Mas muitos já têm dito isso, né? Mas eu também sou filho de Deus. Nunca nasceu um filho de Deus. Se a gente vai assim dizer, a gente só tem um que nasceu filho de Deus, que foi Jesus Cristo. Porque Adão não nasceu, ele foi criado. Então, nascido filho de Deus, só Jesus Cristo. Uma pessoa passa a ser filho de Deus depois, através da
regeneração, como ele diz em João capítulo 1, 11, 12 e 13, né? O que o Filho veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Os que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem do homem, mas de Deus. Portanto, o homem, ele é pecador por natureza. Em Eclesiastes, estou mostrando só algumas das muitas passagens que vão mostrar que o homem é um pecador. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, lá em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 20, nós lemos: não há homem justo. Veja, isso aí é uma declaração inspirada. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe absolutamente nenhum ser humano, nenhum homem que faça o bem e que não peque. Lembre quando aquele jovem rico chegou até Jesus dizendo: bom mestre. E Jesus Cristo disse: por que me chamas bom? Só há um que é bom. E quem é este? Deus. Portanto, o homem, ele é pecador. Depois de termos visto que o homem nasceu no pecado e que depois vive a pecar, ele vive a pecar, a pergunta é: como ele poderá ser justificado do pecado? Veja, ele nasce em pecado, ele vive na prática do pecado, não tem como o homem dizer: a partir de hoje eu não vou pecar mais. Ele vai pecar em algum momento, e se ele pecar, já é fechado as portas do céu. Como é que ele vai para o céu? Então, como é que ele poderá ser justificado do pecado? Alguns dizem o seguinte: o homem pode ser justificado dos seus pecados através das suas boas obras. Através das suas boas obras. Ou seja, se uma pessoa começar a praticar e fazer boas ações, já está. Esse aí vai para o céu. E por isso que, tanto no passado como até hoje, você vê o seguinte: se você perguntar de alguém, você vai para o céu, ou você vai ser salvo, ou você se salvará? E alguns deles: bom, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Porque eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não bato na minha esposa, eu sou um bom trabalhador, eu sou uma boa dona de casa, eu não faço mal a ninguém. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não faço mal absolutamente a ninguém. Então, por isso eu acho que eu vou para o céu. Mas calma. Isso quer dizer que você não é um pecador? Você não faz mais nada, não peca por pensar, pelo falar, pelo agir, não faz nenhum pecado desse? Não se considera assim um pecador? Nós devemos entender, irmãos, que não podemos ser justificados através das nossas boas obras. E por que não? Porque a palavra de Deus assim declara. Olha o que ela diz, por exemplo, em Salmos, o número 14, Salmo 14, e o versículo 3. Salmo 14 e o versículo 3. Nos diz assim: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Então, como é que as pessoas dizem que fazendo boas ações para Deus, isso não são boas ações? Ele disse: não há quem faça o bem,
não há nenhum sequer. Logo, este bem que a pessoa acha que ele está fazendo bem, esse é um bem ou uma boa ação completamente suja, maculada. Por quê? Porque nós somos pecadores, as nossas mãos já estão sujas. E quando nós fazemos alguma coisa dessas boas, automaticamente nós sujamos. É como aquele exemplo da criança que está brincando com a lama. Ele está todo sujo. E agora ele vê a mãe estendendo as roupas no varal. Ele disse: mãe, posso ajudar? Se a mãe deixar, o que vai acontecer com as roupas? Vão ser todas. Ele vai fazer uma boa ação? Vai, mas vai sujar tudo. É isso que acontece com o pecador. Ele não tem nenhuma possibilidade, à vista de Deus, de ter boas ações, visto que ele é um pecador por natureza. Olha o que diz Isaías 64. Isaías 64 e o versículo 6. Isaías 64 e o versículo 6. Olha essa declaração aí. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, como é que ele vê todas as nossas justiças? Como trapo de imundícia. Então, como é que uma pessoa vai fazer boas ações, boas obras? Se Deus, olhando, ele vê essas obras supostamente de justiça como trapo de imundícia. Em Provérbios, capítulo 20, e o versículo 9, Provérbios 20, e o versículo 9, ele nos ensina assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração? Quem é que pode dizer? Ninguém. Limpas todo o meu pecado. Quem é que pode dizer isso? Ninguém. O homem é pecador. Por natureza, nasceu no pecado, vive a cometer pecado e, portanto, não pode, por si mesmo, ele mesmo, limpar-se a si mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Gálatas, o capítulo 3 e o versículo 11. Gálatas 3 e 11, a respeito dessas obras aí. 3:11 nos diz assim: e é evidente, não é algo obscuro, não, é algo evidente. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então, é evidente que ninguém será justificado diante de Deus por suas boas obras, porque essas são como trapos de imundícia diante do Senhor Deus. Então, se de um lado existe aqueles que dizem que o homem pode ser justificado através das suas boas obras, fazendo obras de caridade, ajudando um, ajudando o outro, e nós já vimos na Bíblia que não vai ser justificado, tá? Se um homem, por exemplo, não mata, não rouba, trata bem a sua esposa, vai para o trabalho, volta, vive assim, não faz mal a uma mosca, como dizem, mas se ele morrer, ele vai para o inferno, porque ele é pecador por natureza. E ele não achando que faz pecado, mas ele pratica o pecado. Seja no pensar, seja no falar ou no agir. Deus, ele é
santíssimo. E como é que um homem nascido na carne pode limpar-se a si mesmo ou dizer que estou justificado diante do Senhor Deus? Mas também há aqueles que dizem que o homem pode ser justificado se cooperar com a graça de Deus. Então, uns dizem que é por suas boas obras, essas obras externas. Mas tem essa daqui, que é um tipo de boa obra interna. Dentro da teologia, foi dado o nome como que a graça preveniente. É mais ou menos assim. Eles dizem que Deus, ele chega até o pecador, ele abre a mente do pecador, ele abre a mente, e a pessoa lá, ele olha e vê a sua situação, e aí ele decide se ele quer continuar no pecado ou se ele quer abraçar o que Deus está lhe oferecendo. Ali é a graça preveniente, ou seja, aquela graça que vem antes da graça propriamente dita. Alguns dentro, Wesley, né, a teologia wesleyana, e alguém dentro dos arminianos, eles defendem isso, que tem essa graça preveniente em que o homem pode cooperar com Deus. Ele pode cooperar. Então, existe aquelas boas obras externas, mas também existe aquele tipo de uma boa obra lá interna, em que o homem ajuda a Deus ou que o homem coopera com Deus. Deus faz uma parte e o homem coopera com uma outra, dizendo sim ou dizendo não. Agora, nós devemos entender, irmãos, que o homem não pode cooperar com a graça de Deus. O homem não pode cooperar com a graça de Deus. E por que não? Por que o homem não tem como o homem cooperar com a graça de Deus? Primeiro, porque o homem é carnal e Deus é espírito. João 3:6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A Bíblia também diz que Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que o homem pode cooperar com Deus se ele é carnal? Deus é Espírito. Outra, o homem, não somente carnal, ele também, já ouvimos aqui, está morto. Como é que um morto vai cooperar com Deus? Quando foi que o homem morreu? O homem morreu lá no jardim. Lembra quando Deus disse? No dia, ele disse no dia. Ele não disse daqui a 930 anos, não. Porque Adão morreu com 930 anos. Ele não disse daqui a 930 anos. Ele disse no dia em que comerdes, certamente morrerás. E naquele dia ele morreu. E por isso ele foi colocado para fora do jardim. Um ato até de misericórdia da parte de Deus para com o homem. Porque aí já vê a possibilidade de redimir e de redenção para esse homem. Para ele não ser um ser eternamente mau e perverso, sem solução e sem possibilidades de salvação. Então, só ao expulsar o homem do jardim, a gente já vê um ato de misericórdia por parte do Senhor Deus. Mas também mostrando que esse aqui agora é carnal, não pode de forma alguma adorar o espiritual. Esse aqui é espírito. E importa que aquele que vai adorar a este, Deus Todo-Poderoso, ele deve adorar em espírito e em verdade. Não há nenhuma hipótese para o homem fazer isso. Porque ele está morto espiritualmente. Veja esta verdade em Mateus 8, 21 a 22.
Lá, o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, o capítulo 8, e o versículo 21 e 22, o Senhor Jesus Cristo, quando alguém chegou para querer segui-lo, veja aqui o que foi que ele respondeu. E outro dos discípulos lhe disse, Mateus 8, 21, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Veja que o pai desse homem, esse jovem, ele não estava morto, ainda estava vivo. O que ele estava dizendo é, Senhor, deixa primeiro meu pai morrer e depois eu vou te seguir. Então, Jesus Cristo, no versículo 22, replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Agora, explique para mim, como é que um morto sepulta outro? Como é que um morto pode sepultar um outro? Jesus Cristo está falando aqui de dois tipos de morte. A morte espiritual e outro, a morte física. Como é que pode um morto físico enterrar outro morto físico? Não tem hipótese. Mas um morto espiritual pode enterrar um morto físico. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Deixa os mortos, por quê? Porque o homem que não tem o Senhor Jesus Cristo, o homem que ainda não foi regenerado, ele está morto. Absolutamente morto. Ele não tem absolutamente nada com Deus, contato nenhum com Deus. Absolutamente nada. Ele morrendo, ele está completamente perdido. Como é que um homem morto pode cooperar com Deus? Não tem como. E nem nessa questão da graça preveniente. Ele vai fazer o quê? Deus pode abrir a mente dele, mas o que adianta abrir o caixão e não despertar o morto? O homem está morto. Não tem como ele cooperar com Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1, bem conhecido, diz, o apóstolo Paulo diz o quê? Que ele, Jesus, ele vos deu vida, estando vós ainda o quê? Mortos. Mortos. Como é que Deus vê a raça humana naturalmente? São mortos. O homem está morto. Completamente morto. Então note aí. Porque ele agora é carnal e como tal não vai entender o espiritual. Então, como morto, ele não pode cooperar com o espiritual. Não tem como. Como carnal, ele também não pode entender, porque Deus fala numa língua espiritual. Veja essa verdade em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 14. Olha o que diz aí, 2,14. Ele diz assim, ora, o homem natural, e no original ele chama de homem psíquicos, ou como que o homem alma, o homem natural, note bem, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso aqui é uma declaração muito categórica. O homem natural, o homem normal, deixado ele lá, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por que ele não aceita? Porque lhes são loucura. Então, o que acontece dentro dos templos, das igrejas, pelo mundo afora, em que há visitantes, pessoas que ainda não foram regeneradas, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador? O pregador está pregando para mortos. Está pregando para mortos. Está apelando como o Ezequiel fez para o vale dos ossos secos. E se Deus não agir, o morto não vai ajudar em absolutamente nada.
O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las. Como é que o homem pode ajudar a Deus, se essa teoria fosse verdade, né? Dessa graça preveniente que Deus abre a mente da pessoa, porque é para a pessoa perceber, né, esse ato de Deus, da graça, e cooperar com Deus, dizendo sim ou dizendo não. Não pode, porque se é abrir, ele abriu ali a urna. E como que um morto que está dentro da urna vai cooperar? Nada. Então, o que é que a pessoa deveria fazer? Deveria ressuscitar o morto. Tem que ressuscitar o morto. Então, por isso que o homem, sendo carnal, ele não tem possibilidades alguma de entender o que é espiritual. E a Bíblia também, já vimos, ela diz lá em João 4:24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse homem, embora abrindo a mente, ele permanece carnal. Se Deus não fizer algo na sua vida, não lhe vivificar, não há hipótese deste homem cooperar com Deus com o que quer que seja. Então, sendo homem carnal, ele não tem como o quê? Agradar a Deus. É isso que nós vemos em Romanos capítulo 8. Romanos, o capítulo 8 e o versículo 7 e 8 nos diz essa verdade. Romanos, o capítulo 8 e os versículos 7 e 8. Olha o que diz aí. Diz assim: por isso o pendor, a inclinação, a disposição natural do homem, o pendor da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Então, o que o homem é? O homem natural, o homem psíquico, o homem alma, ele é, por natureza, um pecador e, por natureza, ele é inimigo de Deus. Como é que um inimigo pode cooperar com este de quem ele não gosta? Não tem como. O pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida. Então, o que fica claro aqui é que é inimizade contra Deus. E isto por quê? Porque o homem ele não está sujeito à lei de Deus, à carne, e nem mesmo pode estar. Por isso que uma pessoa que não é regenerado, para ele não lhe diz nada essas coisas de Deus. Ele vive alheio à vida de Deus. Ele não quer saber de absolutamente nada disso. Para ele tudo isso é loucura, para ele tudo isso é bobagem. Isto é perca de tempo. É isso que é para o homem natural. Portanto, que cooperação um homem morto e carnal pode dar a Deus? Logo, a base da justificação não está nas obras dos homens, quer sejam elas aquelas externas, ajudando as pessoas, fazendo boas ações, ou aquela interna chamada como que uma cooperação com a graça preveniente de Deus, não tem como assim fazer. Então a base não está nas boas obras do homem, nessa cooperação com a graça divina, porque, afinal de contas, que cooperação, que ajuda um morto pode dar ao vivo. Então, irmãos, em que se baseia a justificação? Qual é a base da justificação? A justificação de um pecador tem base na justiça perfeitíssima de Jesus Cristo. Então, você quer ser justificado? Por você mesmo não tem como. Você pode mesmo viver a sua vida toda aqui nesta terra, sem matar, sem roubar, vivendo bem com a sua esposa ou com seu marido, indo para o trabalho, voltando para casa. Quando morrer, você vai para o inferno. Porque você é um pecador. E a lei diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então não tem como. O que quer que você faça, para o Senhor Deus, são como trapos de imundícia. Em 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 21,
Em 2 o capítulo 5 e o versículo 21, fala desta justificação que o Senhor Deus ele faz por intermédio da fé através da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. 2 o capítulo 5 e o versículo 21, nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Ele quem? Deus. O Jesus fez pecado por nós. Então, olha aí o que o Senhor Deus ele fez. Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Por isso, Jesus Cristo, ele não tinha pecado, ele nasceu sem pecado. E por isso toda essa preocupação de um nascimento virginal. Ele nasceu de uma virgem. Ele já nasceu sem pecado. Porque se ele tivesse nascido com pecado, ele não poderia tomar os meus pecados e os teus pecados e morrer ali na cruz do Calvário. Por que não? Porque ele pagaria apenas pelo o preço do seu próprio pecado. Você pode ver que até um homem, por exemplo, se ele quisesse morrer, alguns dizem assim: Jesus Cristo tomou o meu lugar ali na cruz. Como assim? Ele tomou o teu lugar ali na cruz. Não foi na cruz propriamente dita. Sabe por quê? Porque tinha um ladrão lá do lado também, crucificado. Teve um, é claro, que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, mas teve o outro que também estava crucificado naquela cruz. Mas apesar de ter sido crucificado numa cruz, ter derramado seu sangue, foi para o inferno. Mas o outro não. Então não é isso que alguns aí fazem, né, se martirizando, tirando seu sangue e tal, para pagar um pouco dos pecados. Não tem como. Até alguns, assim, quando fazem algum trabalho puxado, aí dizem: ei, como vai? Aí dizem: estou aqui pagando meus pecados. Não tem como pagar pecado assim, não. A Bíblia diz o seguinte: sem derramamento de sangue, não seu, um puríssimo, não há remissão de pecado. Então Jesus Cristo, ele é aí aquele que é a justiça de Deus. Ele não tinha pecado, ele nasceu sem pecado e viveu sem pecar. Por isso, isto é comprovado com seu nascimento virginal e a sua ressurreição. Tá bem? Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, isto provaria que ele tinha pecado. Mas Jesus ressuscitou. Por quê? Porque ele em si mesmo não tinha pecado. É por isso que os liberais e esses outros tantos dizem que Jesus não ressuscitou. E aí ficam fazendo essas escavações e tal. Dizem: olha, encontramos aqui uma caixa com o nome de Jesus, irmão de Jacó, irmão de Jacó, irmão de Tiago. Ora, quantos Jesus Cristo não havia naquela época? O próprio Paulo diz: olha, saudai o Jesus aí. Não é? Tinha vários Jesus, era o nome que tinha naquela época. Judas também era o nome. Jacó era o nome que tinha na época. Mas aí eles vão logo em cima daquele e diz assim: olha, esse daqui era sim o Jesus Nazareno. Se Jesus Cristo não ressuscitou, irmãos, ele era um pecador. E se ele era um pecador, ele não pagou os pecados de ninguém, ele só pagou os dele. Pagando dele, indo para o inferno e depois, consequentemente, então vai ser jogado no lago do fogo. Porque nós pecamos contra um Deus eterno. E a única forma de pagar é com moeda eterna. Por isso
que uma pessoa que morre sem o Senhor Jesus Cristo, ele vai para onde? Para o inferno, primeiro, a sala de espera, e depois no lago do fogo para toda a eternidade. Por quê? Porque ele pecou contra um Deus santíssimo, um Deus eterno, e por isso uma punição eterna. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu aí sem pecado. E outra, ele tomou o nosso lugar. Ele teve que fazer isso de forma voluntária. Por quê? Porque não seria justo da parte de Deus obrigar o seu próprio filho a morrer por nós. Não é justo obrigar um inocente para morrer em lugar do culpado. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Por isso que a obra da justificação, através do Senhor Jesus Cristo, é através da sua obediência, o que nós conhecemos dentro da teologia, de obediência ativa e a obediência passiva. Ele foi obediente ao Pai, mas também ele quis se submeter a isto. Agora, como esta justiça de Cristo é imputada a nós? Veja, é a justiça de Cristo. Deus justifica um pecador mediante a fé em Jesus Cristo. Só tem uma maneira de você e eu sermos justificados. É mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos 3:22. Romanos, o capítulo 3 e o versículo 22 a 25. Romanos capítulo 3, versículo 22 a 25, nos diz assim: justiça de Deus mediante as suas obras, mediante uma ajuda, uma cooperação que você pode dar para com Deus? Não. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, quem? Os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados, e note aí, sendo justificados como? Gratuitamente. Como é que Deus justifica o homem? Ele justifica o homem pagando quanto para ser justificado? Quanto o homem paga para ser justificado? Nada. Deus justifica o homem gratuitamente, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quais são os ensinos que tem aí fora? De que você pode justificar alguém, ele tem que fazer boas obras aqui. E se ele partiu, você ainda pode fazer alguma coisa para ele. Fazendo uma missa, rezando pela alma dele, pedindo em favor dele, colocando uma vela lá no sepulcro dele, fazendo alguma coisa. Não tem como fazer absolutamente nada. Nós não adquirimos a justificação através de algo que vamos fazer. É gratuito. É gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pelo quê? Por nossas obras? Pela nossa cooperação com Deus, em dando uma chance para o Senhor. Esse tipo de evangelho que está sendo pregado em muitos lugares por aí, o pregador diz: olha, meu amigo, dá uma chance para Jesus. É você que tem, aliás, é Jesus que tem misericórdia de você, que tem que ter misericórdia de mim, e não você. Por isso que Jesus, em muitas dessas igrejas, é tratado como um mendigo que está lá na frente, esperando o pecador se decidir. Não, hoje talvez não, vamos pensar talvez no próximo ano. Não sei se eu abro meu coração hoje para Jesus. Não, vou pensar. Quem é você? Você é carnal e você é morto. Um morto que não ajuda
Deus em absolutamente nada. Ele salva, ele justifica o pecador gratuitamente por sua graça. E o que é graça? É um dom imerecido. Eu acho incrível como há evangélicos, há crentes que dizem que nós somos salvos pela graça. Isso não é contrário a isso, pastor? Não, eu sou a favor disso. Só que tem muitos que dizem assim, nós somos salvos pela graça do Senhor. Vai perguntar mais dessa pessoa e ele vai dizer, fui eu que abri meu coração, eu que mesmo fiz isso. Ele não vai atribuir a esta obra totalmente do Senhor Deus. Ele quer alguma coisa. Eu fiz isso, eu fui conhecendo, eu fui percebendo. Nada, você não percebeu nada, você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não pôde dar uma contribuição, uma cooperação em absolutamente nada. É um dom imerecido, ou seja, você não merece ser salvo, você não merece ser justificado. O ato de justiça é que você deve morrer e deve passar a eternidade no lago do fogo. Mas o que é que Deus faz? Deus usa para conosco da sua misericórdia. Ele não dá o que nós merecemos. E isso a alguns e não a todos. Porque a salvação é do Senhor. E Ele dá àquele que Ele quer. É Ele que salva, diz Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Logo, irmãos, nós vemos aí o versículo 25, continuando, que ele diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, de novo, mediante a fé, não é mediante obras, não é mediante a sua cooperação, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Portanto, nós vemos aí que o Senhor Deus, ele justifica o pecador mediante o quê? Mediante não obras, mediante não uma cooperação, porque o homem não pode cooperar com nada, ele justifica o pecador mediante a fé em Jesus Cristo. Logo, é pela fé em Jesus e não pelas obras que um homem é justificado. Agora, vamos ver aqui uma coisa, irmãos. Mas como alguém vai crer em algo se está morto? Não vimos aqui nas Sagradas Escrituras que o homem está morto nos seus delitos e pecados? Como é que o homem vai crer? Um morto pode crer em alguma coisa? Veja que ele diz que ele vai justificar o pecador mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, o que é requerido do pecador? Fé. Que o homem tenha fé no Senhor Jesus. Mas espere aí. O homem está morto. Morto nos seus delitos e pecados. Como é que esse homem vai cooperar até com a fé? Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9, vai dizer o quê? Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Agora, ele continua e diz, e isto, a fé, não vem de vós. É um presente de Deus. Interessante isso. Deus justifica o homem mediante a fé. A fé. Opa, então é só eu ter fé em Jesus e aí está resolvido. Não. Deus tem que te dar fé para crer. Você de si mesmo não tem condições de ter absolutamente nada. Você está morto, completamente morto diante de Deus. Qual é a cooperação que você pode dar? Nenhuma. A salvação é do Senhor do início ao fim. Há alguns que dizem, olha, meu amigo, você se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e você vai ser regenerado. Não.
Nenhum homem tem a capacidade de crer no Senhor Jesus. Nenhum homem tem a capacidade de se arrepender. Ele vai acreditar em quê? Se ele não é um ser espiritual, ele é carnal. Como é que ele vai se arrepender de algo que, de fato, ele não se arrepende? Ele é inimigo de Deus, ele não quer saber de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que vocês não querem vir a mim. O homem não pode ir até o Senhor Deus, ele mesmo disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou não o trouxer. É o Pai que vai fazer isso, porque ninguém pode, e o homem não somente não pode, o homem não quer. Por quê? Porque ele é inimigo. Agora, irmão, irmã, como é que você quis? E como é que eu quis? Como foi? O que foi que aconteceu? Só podemos atribuir isto a um ato sobrenatural. Foi Deus que fez, porque é Ele que dá a fé. É mediante a fé. Fé que vem de quem? De Deus. Lembra quando Paulo está pregando naquela reunião de oração? E aí diz o quê? Diz que Deus abriu o entendimento de Lídia para que entendesse. Se Deus não abriu o entendimento do homem, se Deus não ressuscitar o morto, não tem como o homem crer. Portanto, a regeneração vem antes da fé e do arrependimento. Uma vez o homem ressuscitado, vivificado espiritualmente, aí ele vê o quanto ele é pecador. Ele se arrepende disso. E é dado a ele a fé de acreditar que Jesus Cristo pagou o preço por ele na cruz do Calvário. Deus, ele dá vida ao morto. Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Agente da ativa, Deus. Agente da passiva, o homem. O que o agente da passiva faz? Nada. Não é? Faz nada. Ele vos deu vida. Quem deu? Deus. E quem foi que recebeu? Você e eu. Em João capítulo 5 e o versículo 21, ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica, note bem, aqueles a quem quer. Deus vivifica e ressuscita todo mundo? Não. Nesse texto aqui, ele até fala dos dois. Porque há uma ressurreição espiritual e há uma ressurreição física. Há tanto uma espiritual, como há também uma física. Essa que eu li no versículo 20 é uma espiritual, você pode ver aí. E a 21, não é? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Agora, lá no versículo 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, esses são os mortos físicos, esses são os físicos, ouvirão a sua voz e sairão. Então ele dá a vida, ele que ressuscita o morto. 1 João 5:20, porque antigamente o homem, estando morto, carnal, ele não tem como ajudar o espiritual, porque o carnal não entende o espiritual, não tem como entender. A Bíblia diz que é loucura, 1 Coríntios 2:14. Mas também aqui em 1 João 5:20, diz que ele nos dá o entendimento. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o quê? O que ele tem dado? Entendimento. Então veja, é Deus que dá tudo.
É Ele que dá tudo. Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Só tem uma maneira de você reconhecer o verdadeiro: se Deus lhe dá entendimento. E aí o João fala: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é quem? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Só há uma maneira de o pecador ser justificado. Só há uma maneira do seu pecado e assim ir para o céu. Como? Crendo no Senhor Jesus Cristo. E essa foi a resposta que Paulo deu ao carcereiro, quando ele disse: que devo eu fazer para que seja salvo? Ele disse assim: reza 3 Ave-Marias e 4 Pai Nosso e faz de tudo para dar alguma coisa aos pobres. E aí você vai ter a salvação. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Olha o que a Bíblia diz para encerrar. Em João 3,18. João capítulo 3 e o versículo 18. João 3, 18. Nos diz aqui, aliás, essa é uma, desde o 16 até o 21, isso aqui é excelente. Vamos lá desde o 16? Olha o que ele diz. Porque Deus amou ao mundo, não vou me deter nisso, porque o nosso irmão Heraldo já explicou essa questão de mundo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, veja a questão da fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. O que não crê, note bem, já está condenado. Tem gente que diz assim: como é que você diz que é salvo? Você não pode dizer isso, que é salvo. A gente só vai saber se é salvo ou se não quando a gente morrer, aí ressuscitar, lá no tribunal, aí ele vai olhar a sua vida. Bem, aqui, seu José, dona Antônia, vocês viveram bem. O senhor aqui viveu 80 anos, né? Então você fez 30 anos de coisas más, né? 30 anos. Mas em compensação, 50 anos foram de coisas boas. Então a sua balança está mais para as coisas boas do que para as coisas más. Entrai e possuir o reino. É assim? Não, não é assim. Não é desta forma que nós aprendemos aqui. Uma pessoa que parte deste mundo sem ter crido no Senhor Jesus Cristo, sem ter aceitado e sido regenerado pelo Senhor Deus, ele morre. Ele não precisa esperar absolutamente nada. Ele já está condenado. E por isso, quando Jesus Cristo falou em Lucas, o capítulo 16, a respeito do rico e o Lázaro, ele disse que um morreu e já foi para o inferno. Não ficou ali no estado, ou vagando pela terra. Não. Ele disse: no inferno, estando atormentado, olhou ao longe e viu Abraão, Lázaro no seu seio. Ele já está lá no inferno. E Lázaro estava onde? Já estava lá no céu, a sua alma, tá? Mas vai haver um dia em que vão ser todos ressuscitados. E aí, o corpo glorificado dos santos, a eternidade no novo céu e na nova terra, o que Pedro diz, e aqueles outros, o que o Senhor Jesus Cristo diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago do fogo eterno, com Satanás e seus anjos. Onde é que está a base da justificação?
Você está justificado porque você é uma boa pessoa, você faz tudo de bom, você coopera de alguma forma com Deus, ou a nossa justificação se baseia única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na fé no Senhor Jesus Cristo. Não tem como você e eu nos justificarmos de nossos pecados. Nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecar, para tomar os nossos pecados e ali na cruz do Calvário pagar o preço que a lei exige. A alma que pecar, essa morrerá. Ele morre por nós, ele ressuscita. Ele morreu para a nossa salvação e ele ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que Paulo disse, não há mais condenação. Temos paz com Deus. Não há mais nada e ninguém que nos condene. Não há nenhum defeito na minha salvação. Sabe por quê? Porque foi Jesus que fez. Não tem nenhum problema na minha justificação. Sabe por quê? Porque foi Jesus Cristo que fez. Eu sou salvo, eu estou justificado não pelos meus méritos próprios. E não porque eu acho que eu sou melhor do que ninguém. Eu vou para o céu com toda certeza por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Foi crendo na obra dele que ele me salvou. Foi ele que me deu a fé. Então, com isso, acaba com a soberba humana, achando que eu vou dar uma chance para Jesus. Não, hoje não, depois. Miserável. Você tem que cair aos pés de Jesus Cristo e clamar por misericórdia. Senhor, o Spurgeon até dizia, Senhor, baixe meu amigo, de joelho e diga, Senhor, se eu não fui escolhido lá antes, me escolhe hoje, tenha misericórdia de mim. É assim que o pecador tem que agir. Mas enquanto ele estiver agindo, achando que ele vai dar uma chance para Jesus, ou hoje ou amanhã, ele acha que ele é o dono do pedaço, mas não é. Sabe por quê? Porque você está caminhando para a morte. A cada dia que passa, você está envelhecendo. Células suas nascem e morrem, e daqui a pouco você vai visitar o túmulo. E você vai para onde? Você acha que vai para o céu? Através da sua justiça própria? Se você não se agarrar a Cristo, se você não acreditar no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, você já está condenado. Não precisa ficar esperando lá, não. Já está, já parte aqui da terra. A única salvação e a única maneira de você ir ao céu, ter os seus pecados justificados, é como? Crendo no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra e nos ajuda, Senhor, a entendermos cada vez mais esta palavra no teu santo nome. Amém.